Boa noite, bem-vindos aí a mais um. Isso aí. Começa de novo, Carol, pra falar boa noite. Ah, não, achei que tava ao vivo. É porque não vai ser ao vivo. Ah, você falou que ia ser ao vivo dessa vez? Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do KMCast. Hoje eu tô aqui com o Carol. Olá, tudo bem? Bem-vindos aí a mais esse KMCast. Isso aí. E hoje nós trouxemos aqui um convidado especial aqui, o senhor Edson, né, nosso parceiro aí de softwares também, né, que a KM é integrado com a Gerasoft. Então a gente trouxe ele aqui pra gente conversar. Seja bem-vindo, né? Eu que agradeço o convite aí, né? A gente realmente é parceiro já há algum tempo. Exatamente. Acho que deveríamos conversar mais, inclusive, né? Exatamente. Né? Ter mais, estreitar mais a parceria. Mas admiro muito vocês, a empresa de vocês, gosto muito. E estamos aí. Vamos lá, que legal. E para começar, primeiro a gente queria saber e conhecer, né? Conta pro pessoal aí, quem é o Edson? Né? Antes mesmo de falar sobre a Gerasoft, mas quem é o Edson, família, Edson pessoa? Então, o Edson é um caso fora da curva, né, cara? Assim, um cara que nasceu ali na Barra Nova, mas ainda criancinha, já mudou e foi lá pro Rio do Cerne. As pessoas dizem assim que é o Sem Alqueire. Eu morei no Sem Alqueire por até os 12, 13 anos, né? Uhum. Depois nós mudamos para a região do Xaxim, que até hoje eu tenho um apelido, né? Que é a origem da época de faculdade, porque eu morava no Xaxim. Quando eu estudava e trabalhava, eu morava no Xaxim ainda. Então eu comecei a trabalhar, vim para a cidade, eu já tinha 24 anos. Uhum. E nesse tempo trabalhava trabalhava no sítio, né? A gente trabalhava no sítio, lá tinha que... Levantava de manhãzinha, ia trabalhar na roça lá e tal. Quando era 5h30, tinha que descer, tomar um banho rapidinho e correr para pegar o ônibus que vinha lá do Xaxim lá. A gente chegava aqui no colégio em cima da hora, né? E depois saía daqui na última aula, 10h40, ainda tinha que esperar o ônibus que fazia um corre na cidade aí, sabe? Para pegar o pessoal e levar a gente. Todo dia chegava depois da meia-noite em casa. Mas graças a Deus, daí a gente correu atrás aí, conseguiu estudar, né? Hoje eu sou casado, a minha família tem 2 filhos, né? A minha esposa é a Dona Maria Lúcia, né? Aí eu tenho a Camila, que é advogada, e tenho o Carlos, que trabalha comigo na empresa lá, né? Que também está fazendo contabilidade. Legal. Né? Eu me formei, primeiro, quando eu comecei a estudar, eu fiz o técnico no Colégio Anchieta. Né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar, cara, a gente tinha uma turma lá, começou a turma, eram 3 turmas de técnico. Primeiro ano, do técnico em contabilidade. A gente começou, eram 3 turmas com 35 alunos. Quando a gente se formou no terceiro ano, tinha 28. Então você vê como que é a peneira. 105 para 28. 105 terminou 28. Daqueles, e claro que nesses 28 ainda teve alguns que vieram do meio ali, que ficou um ano para trás e tal, né? Claro que depois teve mais alguns da nossa turma que terminou também. Mas a gente vê que assim, o esforço para conseguir terminar o 2º grau para algumas pessoas era muito difícil. Né? Principalmente pra gente, né, que morava no sítio e tal. É isso que eu ia falar, acho que é realmente fora da curva. Quando você fala que o Edson é um cara fora da curva, né? Eu sou daquela época no sentido de trabalhar na área rural, né, deixar e vir e conseguir fazer um curso. Eu fazer uma escolar é muito grande. Sim. Não, e vou dizer assim, ó. Eu sou o filho mais velho. E você como o filho mais velho, na lavoura, na agricultura, você tem que ajudar os pais. É arrimo, né? Inclusive no exército eu usei que eu era arrimo de família para ser dispensado, né? Então assim, você precisa para estudar você não é só você tem que convencer o seu pai que acha que você está perdendo tempo. Você entendeu? Hoje, né, a gente briga, a facilidade é totalmente diferente, a gente briga com os filhos para estudar e tal, né? Mas assim, na época, né, porque hoje eu tenho 58 anos, né? Então assim, era difícil, não foi fácil não. A gente contar a história, por exemplo, que andava da minha casa para pegar o ônibus, dava 2,5 km. Então eu tinha que subir um morrão lá a pé e tal. A gente pegava... Sacolinha no pé? Não, o dia que chovia então nem se fala. Né? Meu pai conta muito essas histórias. E aí a gente corria, pegava o ônibus,
tomar o ônibus que subia e trazia... Então daí, como tinha gente que estudava o técnico, tinha outras pessoas que estudavam de primeira a oitava, e não era um colégio só. Então o ônibus trazia o pessoal, deixava a gente... De acordo com o que ele vinha passando, ele passava num colégio, deixava um pouquinho e tal. Depois ele pegava o último... E você que chegou primeiro, você era o último a você entrar no ônibus para ir embora. Eu tinha que esperar. Né? Tinha que esperar. Então, assim, foi uma situação complicada no início. Né? Eu me lembro, na época quando eu comecei a fazer faculdade, no primeiro ano de faculdade, cara, teve uma greve dos professores da rede estadual. Mas a faculdade continuou, não teve greve na faculdade. E aí, como eu dependia do ônibus para vir do sítio, só que como não tinha aula na rede estadual, eu fiquei sem aula. Aí eu tinha uma colega que na época, ela tinha um carrinho, um fusquinha, e a gente combinou o seguinte, vamos pelo menos 3 vezes por semana. E às vezes, quando ela não vinha, teve dia de eu sair aqui da faculdade aqui da Unespar, né, antiga FECEA, e ir embora a pé à noite, na sexta-feira, lá pro Xaxim, dava 14 quilômetros. 14 quilômetros. Mas hoje a gente vê a história de vida, né, a história da Gerasoft, uma história bonita que vocês construíram, e acho que isso valeu muito a pena, né? Hoje é com orgulho que você conta essa história, né, Edson? Eu tenho orgulho. Pra ser sincero, assim, eu acho que valeu a pena. Você entendeu? E eu digo pra qualquer pessoa que se esforce, corra atrás, porque assim, se alguém no momento não está te reconhecendo, um dia vai reconhecer. Isso é o que eu falo para meus filhos. Então corre atrás, porque em algum momento na vida você será reconhecido e será recompensado. E não é que valeu a pena, né? Está valendo a pena. Graças a Deus, né? Está valendo a pena, assim. Pensar da onde eu saí, com que eu trabalho hoje, eu acho... Jamais eu pensaria isso, se fosse lá atrás, que eu ia mudar tanto de rumos, você entendeu? Sim, verdade. Bom, e aí você fez a faculdade e agora chegando na parte da Gerasoft, né? Então, fala um pouco pra gente o que é a Gerasoft, o que ela faz, o que você faz lá também. Assim, a Gerasoft, pra gente contar a história da Gerasoft, vou contar lá o início, né? Na época, inclusive, quando a Gerasoft surgiu, foi de uma ideia do dono do escritório, né? Eu fazia pouco tempo que eu tinha começado a trabalhar no escritório, inclusive, né? Porque como era 1991, 92, né? Então, ainda existiam os sistemas contábeis, mas não eram todos integrados, né? Então, a Gerasoft usava um sistema contábil de Santa Catarina, o sistema de folha de pagamento de São Paulo e o sistema... A Gerasoft não, o escritório Bandeirantes, que era onde eu trabalhava, e aí o sistema fiscal de Londrina, né? Então eram 3 sistemas totalmente desligados, um não falava com o outro, e o sistema ainda era utilizado no escritório para fazer contabilidade das empresas grandes, né? Então empresas que faziam lucro real, né? As empresinhas ainda lá, as microempresas, eram feitas tudo na mão, livro, né? Livro caixa, né? Quando alguém, por exemplo, você chegava no escritório, o escritório está contratando alguém lá para a área da escrituração fiscal, por exemplo. O cara tinha que fazer a ficha à mão. Qual que era a intenção dele preencher a ficha, a caneta, na mão? Olhar a letra para ver Olhar a letra para saber se ele tinha condições de fazer a escrituração fiscal manual, ali no livro, né? Então, assim, a gente tinha, e ainda existia outras situações, que eles chamavam na época de os birô de contabilidade, sabe? Então a pessoa planilhava toda a contabilidade e mandava essa planilha para uma empresa terceirizada que fazia digitação e devolvia os relatórios, né? Então assim, a gente tinha um monte de coisa que se fazia na época. Então assim, não era tudo ligado, interligado, né? Para trabalhar no computador era selecionado as pessoas, não é qualquer um que poderia usar o computador, né? Naquela época era o computadorzinho XT, não sei se... O Carol acho que conhece XT, mas eu acho que não sabe nem o que é isso. Só DOS, né? Não existia Windows. Tá? Então, assim... Você dava boot por disquete. Isso, exatamente. Então, eu cheguei a trabalhar com um sisteminha que eu colocava o disquete, cara, para gravar a informação. O sistema que eu fiz o meu estágio da faculdade.
ele era assim, você gravava num disquete as informações. Então você imagina, era pouca coisa, né, cara? Você não... Era de 1,4K, né? Isso, exatamente. Então você pegava aquele disquetinho, um quadradão assim, né? Colocava lá e trabalhava, daí você desconectava, guardava ele, no outro dia você chega e trabalhava. Eu não esqueço, cara, que os meus colegas, quando a gente estava fazendo o trabalho de conclusão de curso lá na faculdade, um deles pegou o disquete, tirou e trocaram de computador. Mas estava gravando uma informação aqui, daí passou a gravar a informação do outro no disquete invertido, sabe, né? Perdeu tudo. Assim, então, assim, a situação do escritório ainda tinha muita coisa manual, E aí apareceu um rapaz lá que foi fazer Ele era do suporte da empresa que a gente utilizava no folha de pagamento, né? Daí ele chegou lá, foi fazer Tava lá trabalhando. Se o cara digitava, absurdo, cara. Chegava a ser bonito ver ele trabalhar. Assim, a datilografia do cara tava afiada. A datilografia do cara é coisa de louco. Coisa de louco. Assim, hoje as pessoas não fazem mais curso de datilografia, né? Mas naquela época, o nome dele era Vinícius Radui, né? E aí ele chegou lá, estava fazendo manutenção, estava montando umas fórmulas no cálculo da folha de pagamento lá e tal. E aí o meu patrão na época, o Sr. Toshio, perguntou para ele assim: viu, qual que é a sua formação? E ele disse que ele era programador. Daí eles conversando e tal. Daí o Sr. Toshio foi conversando com ele, batendo papo com ele. Aí o Sr. Toshio comentou com ele da dificuldade que ele tinha da agenda telefônica. E que ele não tinha nada com agenda telefônica. E ele conversando com o Sr. Toshio, sentado na frente do computador ali, batendo papo com o Sr. Toshio e digitando ali, tá. Aí ele parou a conversa, chamou o Sr. Toshio, vê se isso daqui ajuda o senhor. Ele tinha feito um cadastro lá em DBF, usando o Clipper na época, um cadastro, uma agenda que o Sr. Toshio que tinha uma agenda manual, que ele puxava assim embaixo do telefone, cara, pelas letras, né? Então, a letrinha, puxava a letra e vinha uma fichinha com os nomes das pessoas cadastradas. Ele passou a ter, de imediato, ali na hora, uma agenda telefônica no computador, que ele digitava parte do nome e ele achava o cara. Nossa, ele fez isso em minutos, conversando com o Sr. Toshio. Na época, a gente achou um absurdo. Revolucionou o escritório. Exatamente. Nossa, como é que ele fez isso? Aí o Sr. Toshio falou para ele: você acha que você tem condições de desenvolver um sistema para o escritório de contabilidade? Aí ele falou assim: eu tenho. E ele inclusive falava, cara, a gente conversava bastante assim, ele falava assim: tudo você pode fazer. Pode ser que eu não sei fazer, mas dá para fazer. Dá para fazer. Talvez eu não saiba fazer tudo, mas é possível. Aí o Sr. Toshio conversou com ele, perguntou se ele tinha interesse, né, em trabalhar no escritório, desenvolver um projeto para o escritório, desenvolver o sistema para o escritório. Isso lá em 1992. Né? Aí o que a gente vai fazer primeiro? Primeira coisa vamos desenvolver a contabilidade, que é o sistema, teoricamente, mais utilizado no escritório, né? E que aparentemente parecia o mais fácil. Aparentemente. Forçar bem esse aparentemente. Aparentemente parecia o mais fácil. Como é que você fala que uma coisa é mais simples se tudo que é crédito é débito, tudo que é débito é crédito? Né? Começa por aí, não é simples. Então, aí, cara, isso aí, inclusive, foi legal você fazer esse comentário, porque ele foi lá e ele começou a trabalhar. E trabalhava. Daí quando ele entregou as primeiras telas, né? Daí ele foi lá, foi fazer o meu sócio atual hoje, o Gerson. Na época, inclusive, eu nem era sócio da Gensoft, era funcionário do escritório, né? Aí o meu sócio pegou, meu sócio atual hoje, foi testar o que ele tinha feito. Daí foi fazer um lançamento, daí ele entrou lá, lançou. Falou: não, Vinícius, cara, você fez tudo invertido. Eu tinha certeza que isso ia acontecer, né? O programador fazendo sistema de contabilidade, ele vai inverter. Você fez tudo invertido. Aonde você colocou débito é crédito, e onde você colocou crédito é débito. Aí a gente achou, cara, que o cara ia demorar um ano pra inverter tudo. Pra inverter tudo. Ele foi lá, mandou multiplicar tudo por -1. Já? Não sei como é que ele fez isso na época, sabe? Assim, ele chegou lá, bateu, o Gerson fazia um lançamento, olhava o razonete e tal. Mais tarde a gente foi descobrir o que ele tinha feito para ajustar. Que daí quem entendia de contabilidade ia tentar ler o fonte. Mas assim,
Ele foi... E aí ele fez o contábil, né? A gente começou a usar internamente o contábil. E daí o próximo passo foi a gente desenvolver a escrituração fiscal, né? E tentar integrar a escrituração fiscal com a contabilidade. Na época a escrituração fiscal era muito mais simples que hoje, tá? Naquela época você lançava uma nota pelo valor total, né? Hoje você lança uma nota por item e coloca todos os impostos por item. Naquela época lá era um total da nota, então assim, no máximo que você fazia era separar a nota em 2 registros, que era mercadoria para revenda e material de uso e consumo. Era o máximo, mas isso era feito manual. Então a gente foi fazer a escrituração fiscal. E junto com a escrituração fiscal a gente tinha umas fichas lá no escritório que a gente fazia o controle do contas a pagar e contas a receber. Né? Para quem, não sei se o Carol chegou a conhecer, tinha uma ficha assim que você colocava na máquina e aí você digitava a parte e ela fechava o saldo. Não, BA1000. Essa eu não cheguei bem. Nós usamos o BA1000 na época e a gente usava essas fichas para fazer o controle de contas a pagar e contas a receber. Aí quando foi fazer o sistema, nós precisamos incluir o financeiro também. Não era bem um financeiro, mas era o controle do fornecedores e clientes dentro do sistema fiscal. Aí nós fizemos o sistema fiscal. Né? A gente estava usando o sistema fiscal, tem um amigo nosso que é cliente até hoje, né? É o cliente número 1 da Gerasoft que continua até hoje com a gente. Que legal. Que é o escritório Contex, aqui da Rua São Paulo. Como é que vocês estão trabalhando? Tá? E a gente conversa, às vezes participava de reunião do sindicato, né? A gente desenvolveu o sistema lá, você quer conhecer? Aí já. Aí colocamos o sistema lá para ele conhecer e se servir, a gente pensa. Na época, a gente nem tinha valor definido, quanto é que ia cobrar e tal. Era mais para uso interno mesmo. Isso, exatamente. A gente desenvolveu pensando no uso interno. Aí quando ele pegou o sistema, ele fez uma proposta lá, eu pago tanto. Na época a gente vendeu o sistema para ele. Entendi. Né? E só o fiscal. E ele começou a usar o fiscal, depois que a gente terminou o fiscal, agora vamos desenvolver o sistema de folha de pagamento. Né? Tudo em Clipper, na época. Arquivinho DBF e tal, não sei se o Carol conhece. Sim, sim. Eu trabalhei com Pascal Clipper, né? Quando eu comecei, aí, era um Pascalzão. Quando a gente foi desenvolver o folha de pagamento, eu não esqueço, cara, assim, o Vinícius foi corajoso. Ele começou do nada, assim, e aí... Não, precisamos fechar a folha de uma empresa que tinha 50 colaboradores. Vamos fechar por aqui. Não, vamos fechar por aqui. Vinícius, não vai dar conta. Não, vai fechar, cara. Trabalhou e tal. E aí, assim... E ele virou funcionário do escritório dele, Vinícius? Não, na verdade, assim, quando o seu Toshio contratou ele como funcionário de escritório. Entendi. Mas já com uma proposta que se desse tudo certo... Ele ficaria na empresa. Ele ficaria na empresa de software. Entendi. E aí ele foi sócio da empresa, na época. Né? Eu, inclusive, entrei como sócio da empresa depois, quando ele saiu. Né? Ele, na verdade, assim... Eu achei que ele não teve paciência suficiente. Trabalhava pra caramba, assim, era bom de serviço, mas não teve... Todo mundo sabe que para você criar uma empresa e você começar a ganhar dinheiro, demora. Nem todo mundo sabe, né? Mas descobre nas duas penas quando vai então, empreender, assim, né? Então mesmo ele, que ele tinha um salário, tinha para trabalhar e para desenvolver para o escritório, ele foi, né? Aí com o tempo ele, eu tô querendo... E naquela época o cara que programava e que tinha muito emprego, né, cara? Assim, era fácil do cara sair para outro lugar e iniciar uma coisa nova, né? Aí, enquanto o Vinícius ainda estava na Gerasoft, aí surgiu o Joel, que tinha feito curso de Clipper e tal, estava aprendendo a programar. E o Joel foi lá, trabalhou um pouco com o Vinícius e também começou a ajudar e começou a render um pouco mais de serviço. Só que a gente achava, esse era o nosso pensamento, que a gente ia terminar o programa e ia começar a vender e só ia ganhar dinheiro, né, cara? Esqueceu da parte da manutenção, do governo a gente achava tudo. Isso, exatamente. A gente achava que ia ganhar dinheiro ia ser moleza. Faz 32 anos, o que vocês estão fazendo aí, o que a gente está fazendo e não terminou até hoje. Cara, assim, sempre tem acho que o Vinícius percebeu isso lá atrás. Né? Então, assim, a gente está... Mas aí, no decorrer, a gente sofreu bastante. Na época, eu me lembro, assim, quando a gente começou
comercializar o sistema oficialmente. E aí já eram os 3 sócios daí. Aí, Joel. Aí nesse momento tinha 3 sócios, que era o seu Toshio, o seu Toshio, que era o dono do escritório Bandeirantes, o Gerson, que, que trabalhou por muito tempo como contador de escritório. Ele era um contador de escritório. O Gerson entrou no escritório, ele tinha 14 anos, né? Nessa época ele já era o responsável pela contabilidade do escritório. E aí o seu Toshio ele precisava de aliados, né? Se ele simplesmente falasse para fazer um sistema, ele precisava de apoio da equipe e tal. Então ele trouxe o Gerson com ele, né? E aí eu trabalhava no escritório fazendo contabilidade e meio que sempre gostei de conversar. Embora tímido, mas eu gosto de conversar. Depois que eu me enturmo, eu falo demais até, né? Aí eu fui meio que devagarzinho, assim, me aproximando mais da empresa de software do que do escritório, da contabilidade. Eu ainda fazia contabilidade, fiz contabilidade por vários anos, né, no escritório, mas fui aos pouquinhos desviando e dali a pouco a Gerasoft estava querendo já me contratar com exclusividade para trabalhar na Gerasoft. Foi quando aí eu acabei entrando de sócio também na empresa. Né? Depois o Joel... Para a área comercial daí. Não era nem uma área comercial, eu fazia a implantação e treinamento dos clientes. Né? Mas na época era muito sofrido, né, cara? Assim, não dá nem para acreditar o que a gente viu de evolução para hoje, né? Imagine que eu vendia um sistema lá em Ivaiporã, né? Acho que o nosso terceiro cliente, ou quarto cliente, era lá de Ivaiporã. Eu não lembro qual que é na ordem ali. E a gente tinha que trabalhava aqui, mas não tinha como mandar as atualizações para ele. Então tinha que pegar o carro aqui, gravava tudo num disquete, levava lá e descarregava no computador dele, o sistema, né? Torcia para não dar nenhum bugzinho, nenhum errinho, que não o podia programador não estava lá. Né? Isso, exatamente. Aí o Gerson é um cara que fez bastante isso, pegar o carro aqui, sair, ir lá só para levar a atualização, fazer a atualização, voltar. Né? Com o decorrer do tempo, por exemplo, na época era fácil até de vender também, porque as pessoas não conheciam, a maioria dos escritórios não tinha muita coisa para utilizar. Então, quando você apresentava uma solução que tinha 3 sistemas e que eles se conversavam entre si, brilhava os olhos. Né? Então o contador, nossa, mas funciona, cara. Ó, você tá vendo? Você entra aqui, mostrava para ele o sistema, o cara olhava para aquilo lá e não acreditava que funcionava. Né? Aí a gente até vendeu vários programas rápido, que aí a gente tinha cliente Apucarana, Bom Sucesso, Caloré, Borrasópolis, Jardim Alegre, Ivaiporã, Grandes Rios, Faxinal, né? E aí é o seguinte, como é que fazia a atualização? Toda vez, continuava indo o esquema de fazer, trabalhava aqui dentro do escritório, fazia as manutenções e tal, pegava, salvava no disquetinho e saía. Naquela época já existia vírus, cara. Aconteceu mais que uma vez do cara sair daqui com caixinha de disquete e atualizando nos clientes. Passava de um para o outro. Chegou lá em Borrasópolis, pegou vírus. Quando não acontecia de pegar vírus, às vezes já aconteceu outras situações, é o seguinte, ele está indo atualizar, né? Então ele saiu daqui e está passando de cliente em cliente fazendo atualização. Ele estava na metade do caminho, o programador ligava para ele e falava assim, viu, cara, saiu com um bugzinho aí. Precisamos resolver, você tem que voltar aqui e pegar uma cópia nova. Atualizar tudo de novo. Atualizar todo mundo de novo. Não, e ligava assim, né? A hora que ele chegava no próximo escritório... Não tinha celular. Não tinha celular, né? Não tinha celular, então a ligação era telefone fixo. Quem tinha telefone fixo era rico. Bem isso aí. Né? Olha só. Então, assim, o dia em que apareceu a possibilidade de você comprar um link, né, que era conectado na linha telefônica, e daí você conseguia transferir, foi uma evolução absurda. Né? Era discada ainda, né? Era discada. Era internet discada, e aí você tinha uma forma de transferir arquivo, você pagava uma taxa lá e tinha o direito de fazer transferência de arquivo via link. Não sei se o Carol chegou a acompanhar. Sim. Isso aí, então, assim, isso foi uma evolução enorme, né? Você tinha que pagar provedor, você tinha que pagar um monte de coisa para poder funcionar. Para poder fazer a transferência. E aí as primeiras versões do sistema, né, que era tudo em Clipper, os arquivos, era um monte de arquivos solto numa pasta. Aconteceu uma vez do cara dar
sabe o cara que não sabe muito, mas sabe um pouquinho ali? Então ele entrou lá no sistema e tal, e para deletar arquivo você dava um comando, del, xdel é perigosíssimo, porque xdel/s você limpa o computador. Não tem que sobra, não tem como buscar, não tem lixeira, né? E a gente teve um caso do cara que fez isso. Então imagine, todos os dados deles que estavam gravados nos arquivos foram apagados. E quando você também caía pique de energia, né? A máquina estava ligada, dava um pique de energia, corrompia os arquivos. Corrompia os arquivos. Aí tinha o que fazer. Você tinha que abrir. Às vezes você abria o arquivo, tinha um monte de caractere de máquina no meio lá, você ia lá, deletava e ele voltava a funcionar. Mas o que perdeu, você não tinha valores, noção. Informação. Então assim, e isso foi evoluindo, né? Hoje a gente tem cliente tanto aqui no Brasil inteiro, né? Nós temos clientes em São Paulo, grandes clientes em grandes hospitais, por exemplo, que usam nosso sistema. Né? E como é que está a Gerasoft hoje, Edson? Você com a sede própria agora? Não? Como é que está a Gerasoft? É quase própria, né? Porque o sócio que comprou a sede, né? Mas então a gente, por muito tempo, ficou num espaço alugado. Hoje a gente tem a sede própria, tem o nosso espaço lá. Inclusive, vocês precisam visitar a gente lá. Estamos devendo e agora café. Fica compromisso público aqui, ó. Nós vamos lá tomar um café. Vamos lá tomar um café. Melhorou, assim, o espaço de trabalho para o pessoal, para os colaboradores, né? Antes a gente sofria, às vezes o cara almoçava lá na empresa, tinha que ficar, aí ele ficava lá no carro, ele ia tirar um cochilo no carro. Agora a gente tem um espaço para eles descansarem lá. Que legal. Então agora está bem melhor, graças a Deus, assim. E aí a gente continua trabalhando, continua estudando, né? Continua criando e desenvolvendo, né? Não termina, né? E agora vocês estão aí com 30 anos, então, no mercado. 32 anos. 32 anos. 32 anos. E assim, eu acho que uma coisa bem bacana da Gerasoft desde o começo, né? Quando a gente começou lá atrás, a gente caiu em alguns clientes em comum aí. E por mais que a KM emite nota fiscal, faz a parte de nota, essa parte ali dentro, assim, o Edson, mesmo sem até conhecer muito, acho que isso aí é uma gratidão que a KM tem muito forte com você, principalmente, né? Com toda a Gerasoft, mas pela sua pessoa representada, assim, o Edson sempre foi uma pessoa que, quando tinha qualquer dúvida, quando eu comecei a desenvolver essa nota fiscal eletrônica que chegou, eu lembro que aquilo para nós era meu Deus, como assim, né? Como que vai sair do meu banco de dados e eu vou ter que transmitir isso para a Receita? Aquilo foi uma coisa para nós era muito complexo para chegar nisso aí, né? E quantas vezes eu ligava para o Edson e falava, Edson, estou com dúvida aqui fiscal, como é que eu resolvo isso? E o Edson ali sempre prontamente trazendo para nós. Então, assim, acho que essa parceria, essa boa fé da Gerasoft, né, representada pela tua pessoa aí, eu acho que isso faz com que vocês sejam essa empresa que vocês são hoje. Eu acho que é uma empresa muito humana, muito próxima aos clientes ali. Quantas vezes a gente se cruzar em cliente, né? O cliente com problema lá, não era nem do Edson, nem meu, e a gente ia lá para resolver, era problema de operacional. Isso, exatamente. O usuário dele lá não sabia nem o que era aquele processo. E o Edson, com toda a paciência do mundo, indo lá, dando a mão, fazendo assim, ó, a gente tem o hábito, né, de, como o Alisson disse, o cliente sempre tem razão, né? A gente teve um cliente, uma época, que numa negociação com o meu sócio, ele até brincou. Cliente é mais que Deus. Cliente é rei. Porque Deus perdoa, cliente não. Não. Mas assim, a gente sempre procura estar bem próximo do nosso cliente. É o formato que a gente gosta de trabalhar, a parceria realmente, né? Quando a gente sabe, a gente diz que sabe, e quando a gente não sabe, a gente também fala, temos que estudar, vamos ver como é que resolve, corre atrás, né? A gente procura não deixar ninguém na mão. Você comentou da nota fiscal eletrônica. Se a gente for avaliar, né, Carol, lá quando foi lançada a nota fiscal eletrônica, o padrão que a gente tinha no país, no formato que era emitido nota, né? E pensar que o governo escolheu, primeiro ele escolheu um público, grandes empresas, e colocou como teste. Então essas pessoas já tinham um sistema há muito tempo, era uma coisa. Aí, acho que se eu não me engano foi em 2009, ele mudou a forma. Bom, ele já viu que a nota fiscal eletrônica funcionava. Então o que eu preciso? Eu preciso fazer pegar quais os setores que mais sonega e colocar a nota fiscal eletrônica primeiro. Primeiro neles. Então assim, ele escolheu alguns setores e foi escalonando e colocando a nota fiscal eletrônica. E aí eu não esqueço, cara, de algumas pessoas comentarem o seguinte: eu quero ver o barzinho ali da esquina que vende pastel, cafezinho. Quando é que ele vai fazer a nota fiscal eletrônica? Hoje, a gente sabe que todo mundo é nota fiscal eletrônica. E faz, né?
lá atrás, quando surgiu, você imaginava que ia chegar no supermercado, ia passar a compra lá e imediatamente o governo tinha as informações da sua compra, né? A primeira coisa que eu imaginava é que ia fazer uma fila enorme, né? Ele pode fazer fila por outra coisa, mas não para transmitir a nota, né? Lá no início, eu me lembro que foi um pouco complicado, até o governo se adaptar, principalmente quando ele lançou as primeiras notas fiscais eletrônicas, né? Bem lá no comecinho, quando ele lançou a nota fiscal eletrônica, eu me lembro que eu estava numa serraria em Ivaiporã, e a nota não autorizava, eu peguei o carro, vim embora, cheguei aqui porque a nota não estava autorizada ainda. Né? Lento, né? Lento. Então, assim, era um processo, mas, cara, ele foi corrigindo tão rápido, né? Foi evoluindo tão rápido, né? Que hoje é instantâneo, né? A transmissão da nota. Sim. Praticamente instantâneo. Nosso maior sócio aí, o nosso que dá, é pior que cliente também, né? Então, pior que é Deus, cliente e o governo, né? Que traz as demandas aí, a gente tem que se adaptar, né? Mas assim, ainda tem muita coisa por vir aí, né? Sim. Agora acho que é essa nova versão aí da reforma tributária, né? E antes mesmo da gente falar, né? Nós vamos pedir pro pessoal aí, ó. Então, curta o nosso vídeo. Vai lá, curte, dá o seu like, ajuda a gente, né? Compartilha também com quem conhece o Edson, quem conhece a Gerasoft, né? E também siga a gente em todas as plataformas, Instagram, LinkedIn, também no TikTok, @KNSistemas. Lá no Instagram também, @GerasoftSistemas, é isso? Isso. Né? Então siga lá, pessoal, para reforçar aí pra gente, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá? E aí agora vamos pro próximo assunto, né? Que a gente tava engatando aí, né? Já comentando também. Reforma tributária. Isso aí assusta muita gente, né? Os nossos clientes, a gente. É assustador, mas eu acho que é um mal necessário. Tá? Então você acha que isso vai resolver o problema dessa confusão tributária aqui no país hoje? Ou a longo prazo eu acredito que vai melhorar bastante. Se eles não estragarem o que fizeram até agora, você entendeu? É claro que a gente vai ter muitas mudanças aí, muita coisa que as pessoas estavam acostumadas que num formato vai mudar, né? Vamos falar assim, hoje a gente tem as empresas optantes pelo Simples, ele se preocupava praticamente com ele, né? Uhum. Com a reforma, ele não vai poder mais se preocupar só com ele, ele vai ter que se preocupar com o cliente dele. Então, né? Porque a gente acaba com aquela situação. A parte boa de tudo isso é que existe aí uma luz no fim do túnel para a gente acabar com a bitributação, né? Então o imposto em cascata, tal. Então você vai pagar imposto sobre a sua margem de lucro. Então teoricamente fica mais justo. Se a alíquota é justa ou não sabemos ainda porque ela não está totalmente definida, né? Alguns setores vão sofrer muito mais nesse início. Que é o nosso principalmente, né? O setor de prestação de serviços, por quê? Porque a gente passa a tomar crédito de tudo que você compra. Você comentou, né? Vai olhar mais para o cliente dele e também vai olhar muito mais para o fornecedor dele, né? Isso, exatamente. Então, onde que ele está pegando ali, se ele vai ter Então, é bastante coisa assim. O projeto em si, se funcionar tudo que estão prometendo, é fabuloso, né, cara? Assim, imagine você pagar aqui, comprar aqui, o imposto já cai na conta do governo, a parte dele, já desconta o que você tinha de crédito, tudo automático, né? Então, assim, o projeto tem uma previsão aí, começamos esse ano só no projeto piloto, destacar o IBS e a CBS. O IBS e a CBS, né? No valor de 0,1 e 0,9, né? Só que o que acontece? O próprio governo meio que abriu as pernas no início do ano, né? A gente trabalhou, incluiu as opções no sistema para incluir criamos regras e tal. E aí o governo deu uma aliviada, porque ele, não sei se é porque ele também não estava 100% pronto a parte dele, né? Ou se é porque ele previu que as pessoas não iam conseguir faturar no início do ano, o que ia acontecer, né? E como era uma fase de testes. Então, assim, foi regulamentado agora recentemente, né? Essa semana passada. Sim. Regulamentou. E acho que 1º de agosto, não me lembro certinho a data. Já tem uma nota técnica. Para rodar e vai ser obrigatório, né? Se a nota não tiver os campos, ela vai ser rejeitada. Uma dúvida, assim, vamos falar.
a pessoa que tributava integralmente para quem era isento no ICMS, por exemplo, no começo do ano ela poderia mandar o CBS e o CDS, né? Igual. Sempre o mesmo para ambos os casos. Agora já vai começar a validar. Exatamente. Então, assim, eles não fazem, até o momento, eles não estão barrando ninguém, não estão recusando nenhuma nota, né? Mas tem essa previsão. E precisa entrar antes mesmo, esse teste, esse bloqueio, porque a reforma, a previsão, né, da CBS é de entrar em validade a partir de 1º de janeiro de 2027, certo? Então vai desaparecer o PIS e COFINS e vai entrar a CBS, né, que é as contribuições. Então, o ICMS, ainda a gente tem paulatinamente para ir fazendo isso até 2033, né? Para estar toda a reforma, tá tudo rodando e tal. Mas o que eu vejo assim, ó, que se funcionar como foi determinado, porque isso não é nenhum projeto de governo, não é do governo do PT, não é um projeto do governo de esquerda, digamos assim, né? Isso aí é um projeto já antigo, bastante debatido e que funciona em outros países, né? O imposto cobrado sobre a sua margem de valor agregado, né? E você poder aproveitar crédito do que quem comprou antes. Agora, o que acontece? Tem muita gente que estava mal acostumado, né? Então, assim, nem o governo sabe direito se vai aumentar ou diminuir a arrecadação. Então, vai ser teste. A intenção dele, quando ele criou esse 0,10 e o 0,9, era ele ter um volume para ele falar o seguinte: agora eu posso definir ali com mais segurança, né? Eu me lembro, por exemplo, quando foi lançado, quando o PIS e COFINS passou a ser não cumulativo, né? Então sempre o PIS e COFINS foi cumulativo. Aí o governo lançou o primeiro PIS, que era a alíquota menor, que era 0,65, né? Aí ele lançou o PIS e colocou o PIS por um período, quase um ano, mas acho que foi um ano, para teste, né? Como não cumulativo. E aí, no ano seguinte, ele já incluiu o COFINS e que a gente tem hoje os dois modelos, né? Só que, se você analisar hoje, o maior problema nosso são as regras que a gente tem dentro do cada estado. Então, cada estado dita as suas normas, as suas regras, né? Alguns estados a pessoa fala que lá é outro mundo. Eu não consigo vender para lá, porque aqui lá o caminhão chegou, eu não consigo nem passar na barreira. Passar na barreira, porque a dificuldade. Então, assim, e a guerra fiscal entre os estados, né? A reforma promete aliviar isso aí e o imposto vai ficar no destino, né? Então, onde é consumido. De onde sai o dinheiro, né? Da onde sai o dinheiro, especificamente, né? Então, assim, eu acredito que ela vai melhorar o panorama fiscal no nosso país. É fácil? Não. Vai ser difícil, porque tudo aquilo que a gente sabia até o momento não serve para nada. Não vai servir, nós vamos ter que aprender de novo. Né? Então, temos que estudar bastante, correr atrás, trabalhar as rotinas, tudo para... Assim, nesse primeiro momento, eu não vou me preocupar porque eu só vou fazer, o governo vai fechar o valor que eu devo. Não é bem assim, porque ele pode fechar errado e eu preciso provar para ele que ele estava errado e o valor correto seria esse. Só que se eu não tiver meu controle aqui, eu perco, né? Temos situação, por exemplo, dos microempreendedores, né? Às vezes eu misturo um pouquinho a conversa, mas assim, hoje a pessoa vem, ele se preocupa com o cliente dele, na verdade assim, ele se preocupa com a situação dele. É vantajoso para mim ser simples ou é melhor ser lucro real? Ele só se preocupa. Só olha ele. Só olha ele. Com a reforma, o que vai acontecer? Eu vou ter que olhar para você, vou ter que olhar para ele, vou ter que olhar o outro. Quem é meu cliente? Para o meu cliente, melhor que eu seja simples? Isso, exatamente. Então assim, mas por quê? Imagine se eu tenho uma empresa, eu sou um pequeno distribuidor e que para mim hoje é vantajoso ainda eu ser simples nacional. Certo? Mas daí eu compro de uma indústria que me transfere crédito, mas quando eu sou simples eu joguei esse crédito fora.
Quando eu for vender para o outro lá, ele perdeu o crédito. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer, vou ter que dar desconto para o meu cliente para ele continuar comprando de mim. Ou então eu mudo, né? No regime. Então assim, a gente vai ter na reforma tributária, mesmo as empresas optantes pelo simples, elas vão ter que conviver com os dois regimes. Né? Vai ter situação que ele vai ser optante pelo simples para recolher os demais impostos, mas o PIS e COFINS ele vai optar para recolher pela CBS. Entendi. Vai ser meio híbrido. Isso, nós vamos passar a ter sistema híbrido, dependendo da situação. Ou ele vai fazer uma análise aqui e vai partir para todo ele para o sistema normal, né? Transferência de crédito e aproveitamento de crédito. Então você acha que hoje a tendência aí é que o grande número de empresas migre para o sistema normal Regime normal. Do regime normal. Eu acredito que sim. Então, por quê? Porque ele vai depender muito do cliente dele. Entendi. No caso, nós, prestadores de serviço, praticamente já ficou óbvio que Não, imagina o seguinte. nós teremos que... A primeira coisa que ele vai pensar é o seguinte, ó, você me cobra tanto e não me dá nada de crédito. E o outro lá vai me transferir, então ou eu baixo o meu preço ou eu mudo a minha forma de tributação para transferir o crédito para ele. Vai atender para ele. Né? Então a gente vai ter que passar por análise, temos que estudar bastante, cada caso é um caso, não é assim simplesmente eu pegar, agora eu vou ter que ser do regime híbrido, vou ter que mudar para o regime normal. Né? Então a gente vai ter que estudar cada caso. Então assim, graças a Deus a gente tem bastante informação hoje, né? Tá mais fácil estudar do que antigamente, né? Hoje a gente tem mais informação, temos que tomar muito cuidado, porque também tem muita informação errada. Furada, né? Furada, que vai ter que pensar, vai ter que avaliar bem, verificar a fonte, né? Da onde é que você está tirando essa informação? Quem passou essa informação é uma informação dos canais oficiais. Do canal oficial do governo, né? Então, assim... E para a linha de serviço, Edson, você acha que o governo vai manter esse? Porque se fala em 27% aí quando entrar, né, dentro dessa tributação. E você acha que eles... Porque assim, é bem fora hoje das micro e pequenas empresas, hoje 27% aí vai pegar pesado. A grande discussão está exatamente para todas essas empresas do setor de prestação de serviço. Por quê? Qual que é o nosso maior custo? A mão de obra não dá nada de... Mão de obra não me dá crédito. Você entendeu? Eu contrato pessoa física, pago salário e tal, e não me dá crédito. Então, e aí eu vou ter que pagar sobre a minha saída uma alíquota padrão, que é a alíquota que todo mundo paga. Né? Então, assim, ó, o setor de prestação de serviço está de orelha em pé, né? Está pensando aí o que vai acontecer. Não existe nenhum tipo de conversa aí nos bastidores dizendo, ó, não, ele vai ceder e vai mudar a regra para o prestador de serviço. Até o momento, ele está quieto e não vi nada assim que está partindo. Mas a sua opinião, você acha que eles vão acabar cedendo? Eu não acredito. Pior que eu não acredito. Vai aumentar o custo do serviço. Vai aumentar o custo do serviço. Porque alguém vai ter que pagar a conta. Sim. E aí quem contrata isso aí não tem. Exatamente. De alguma forma, a gente vai transferir o valor para o... Né? Ou vai aumentar a inadimplência do setor de serviço. Também pode acontecer, né? Porque... algumas empresas não conseguem, mas aí o pessoal vai começar a fazer muita coisa por fora, vai trazer... então, assim, ó... a gente vai muito para o autônomo, talvez, quem tem empresa, talvez deixa para ser autônomo, né? Sonegação nesse sentido, no sentido de voltar para a informalidade ou trabalhar como autônomo, coisas mais... A gente tem visto, por exemplo, uma coisa que para a área trabalhista é considerado ilegal, que é a pejotização. Só que não muda muito, né? As pessoas já falam em pejotização, mas, por exemplo, vamos imaginar que o colaborador lá seu abre um CNPJ, mas para ele te transferir crédito, ele tem que ser uma empresa do regime normal. Então ele vai ter que pagar o imposto. Então não mudou nada. Então, assim, de imediato eu não consigo ver uma luz assim no final do túnel lá que vai aliviar para os prestadores de serviço. É o que a gente está com medo, assim, é o setor que mais vai sofrer, na minha opinião, é o setor de prestação de serviço. Outros setores, né, igual as maiores empresas hoje, eles já trabalham, né, com um sistema de compensação. Então, já é não cumulativo. Claro que o grande benefício que está previsto aí na reforma é simplificar as regras, né? Porque hoje a gente tem muita coisa que não pode fazer.
Né? Então, para mim aproveitar um crédito lá na indústria, tem que saber se está ligado ou não está ligado à produção. Se eu tenho uma empresa prestadora de serviço e eu quero aproveitar o crédito, eu tenho que saber se está ligado ou não está ligado ao serviço. Com a nova regra é o seguinte, pagou, se acredita. Não tem mais que se preocupar, o que você vai fazer com aquilo lá? Da origem. Entendeu? Então assim, só que o que acontece? Hoje, na legislação atual, as pessoas se aproveitam de crédito mesmo de uma empresa optante pelo Simples. Tá? Então, na parte de PIS e COFINS, quando eu adquiro um serviço que está ligado à minha produção, ou eu estou comprando de uma outra pessoa que era optante pelo Simples, eu me aproveito de crédito. Agora, com a reforma, esquece. Se ele não pagar, eu não aproveito. Né? O que o governo diz aí, assim, é que no sistema antigo, com tanto abuso que se tinha aí então as pessoas faziam manobras para não pagar imposto. Eu tive um fiscal que a gente conversando, um fiscal da Receita, e ele disse o seguinte, que existiam empresas que transferiam uma mercadoria daqui lá para o Nordeste para voltar para se aproveitar de crédito de imposto e não pagar nada. Às vezes a pessoa tinha uma empresa aqui, o principal fato que eu acho que vai mudar é, para que eu possa me aproveitar aqui, esse aqui tem que pagar. Sim. Se esse faz aqui sentido, né? Então o que acontece? Às vezes essa pessoa aqui tinha uma empresa, não era lucro real, transferiu o crédito, mas nunca pagou. Mas esse aqui não tinha nada a ver com isso, ele se aproveitava do crédito. Você entendeu? Ele comprou daqui e aproveitava. E agora não, ele só pode aproveitar se o outro pagar. Então vai ter situações em que você, antes de pagar Antes de aproveitar o crédito, vai ter que olhar na inadimplência. Não antes de aproveitar, mas por exemplo, na hora que você for pagar o seu cliente, você vai falar para ele, eu vou pagar o imposto separado. Entendi. Entendeu? Por isso que o governo criou o sistema de que ele quer que o split payment, não sei falar direito a palavra aí, né? Mas assim, ele criou um sistema que quando você recolher, o próprio governo, a própria entidade financeira, ela já vai fazer a separação do dinheiro. Então, quando a KM prestar um serviço para o cliente dela, e o cliente efetuar o pagamento, não vai vir todo o dinheiro para a conta da KM. Igual cartão de crédito. Isso. O cara passa, já sai o percentual do governo, vai sair o percentual da maquininha vai vir e para já você vai vir o só o líquido. Já vai vir o líquido. Então, por isso que é o sistema que o governo está apostando tudo nisso. Ele já recebia primeiro, agora vai receber mais. Mais ainda. Mais ainda. Então, não, inclusive vai sair, as empresas estão preocupadas com a situação, porque às vezes o imposto fazia parte do capital fluxo de caixa. Do fluxo de caixa, capital de giro da empresa. E aí não vai mais, porque o próprio governo já vai ficar... Mas daí o parcelamento também vai funcionar ou ele vai pegar na primeira parcela? Não, vai funcionar também. Mas assim, Porque também hoje, assim, você faturou, você pagava integral agora e você vendia em 3 por Não, vez, vai ser assim ainda. Tira da primeira parcela. Não é que é na primeira parcela. Quando você vai pagar o imposto na emissão ou pagamento. Na emissão do documento ou pagamento. Debita o seu imposto. E aí você se acredita com o recebimento. Tudo aquilo que você pagou, daí você cria o crédito para você aproveitar. Então vai haver um desencaixe aí no caixa das empresas até as coisas se ajustarem. Né? Ou seja, contabilmente vai ficar mais simples, porque daí, para a questão de crédito e débito, aí eu falo que agora ficou mais claro para mim também, porque, poxa, mas por que ficou mais simples? Porque depois tem um monte de CST, de IBS e CBS, que pode ter isento, pode ter não tributado, pode ter benefício fiscal. Ah, mas acontece que contabilmente agora então vai ficar mais... Existe aí uma promessa de se ficar mais simples, exatamente, porque todos os estados e municípios vão falar a mesma língua. Então as regras são as mesmas para todos. Mas o percentual pode mudar, pode variar entre estados. Entre estados e municípios eles vão poder definir a alíquota, mas não vai poder definir as regras. Né? Entendi. A regra vai ser... Isso. Então, por exemplo, o que está definido hoje, a gente tem... Para a contabilidade isso aí é horrível, porque como é hoje, né? Porque daí para cada cliente que você tem, eu tenho um cliente lá em São Paulo, lá em Campinas, você tem que pegar como é a regra. Qual que é a regra quando você vende para Campinas? Qual que é a regra quando você vende para o Rio de Janeiro?
Então cada estado cria suas regras e aí já não vai ter mais isso. Não, a regra passa para um padrão nacional, né? Então estamos confiando que isso vai ser bom. Ainda está aí na escura é a alíquota e quanto é que isso vai custar, né? Para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil, quanto é que nós vamos pagar? E isso vai, bom, provavelmente sim, né? Mas vai impactar no SPED também, os arquivos que a gente gera lá, SPED. Vai. Só que assim, ó, a princípio o governo criou um sistema que ele vai fazer apuração assistida. Uhum. Quando você emite a nota, já gera o seu débito de tributo. Então ele tem um sistema enorme lá do governo que você vai poder acompanhar como é que está a sua conta. É como se você tivesse uma conta corrente no banco. O sistema é do banco, mas você tem acesso. Isso, mas o que acontece? É como se você tivesse uma conta, quando você vendeu, você deve. Você comprou, você tem crédito. E automaticamente o dinheiro vai entrando e saindo na sua conta. Chega no dia de recolhimento, você paga a diferença. Então ele vai fazer isso. Vai fazer para você ter uma ideia que vai, assim, para nós que vai mudar muito, todo e qualquer débito ou crédito de imposto vai ter que passar por nota fiscal. Sim. Tá? Hoje a gente tem que fazer nota de ajuste. Quando cobrar juro, vou ter que fazer uma nota do juro. Tem tudo isso. Tá? Não estava destacado na nota anteriormente. Então, agora são várias situações que eu vou ter que... Tudo vai ter que passar por documento fiscal. Né? Então, quando você emite o documento, gera o seu débito. Quando você recebe, gera um crédito sobre... Né? Quando você paga, você adquire um crédito. E ele vai fazer essa apuração assistida. Só que nós vamos precisar ter esse controle aqui também, porque se der um furo lá, você consegue avaliar. Né? Mas existe aí promessas de que no futuro não vamos ter mais SPED fiscal, SPED CNS. O SPED Piscofins já. O SPED Piscofins, entendeu? Então, assim, você vê, tem um cliente que ainda, hoje em dia, pede o arquivo Sintegra. Minas Gerais, né? Minas Gerais hoje ainda usa o Sintegra. Então. Estado de Minas Gerais. Ainda temos, por exemplo, a GIA, a antiga GIA que usava aqui no Paraná, em Santa Catarina, é DIME. Então tem alguns estados que ainda não migrou 100%. Nem para o SPED. Nem para o SPED ainda. Né? E a gente tem aí uma previsão de que todo mundo vem para uma única regra. Então essa é a parte boa de todo o processo. Realmente, se passar que todo mundo fique para a mesma regra, agora. Ele começou com a nota fiscal eletrônica de serviço, né? Era uma coisa de louco, né? Cada município tinha o seu padrão, o seu arquivo, né? Disponibilizava da forma dele. Isso achou uma loucura quando eles soltaram, deixaram fazer isso aí. Né? Então, assim, imagine quantos municípios nós temos no país e cada um tem um padrão. Né? Tem mais 5.300, né? E depois os clientes perguntavam pra gente, precisava importar o NFS. Isso, daí você tinha que criar um para cada município. Um para cada um. Um para cada um. Então, assim, essa unificação, né, e, digamos assim, vários tributos que vão desaparecer e vão incorporar em 2, né? 3 praticamente, né? Porque a gente vai ter ainda o imposto seletivo. Né? O imposto seletivo é praticamente a mesma coisa, tem a mesma função do IPI. O IPI também tem, né, esse fato de ajustar a arrecadação. Na verdade, se é alguma coisa que gera malefício à saúde, por exemplo, cobra mais caro o imposto. Ou estou precisando desenvolver uma região, né, baixo imposto. Né? Então, assim, o imposto seletivo, ele vai ser um castigo, né, para aqueles setores que eles acham que, de alguma forma, não é essencial para a sociedade. Né? Eles vão dar um jeitinho aí, né? Vamos. Não, e assim, mas o projeto, de um modo geral, eu acredito que vai dar certo. Tô confiante, vem para melhorar aí. E é aquele tipo de coisa assim, ó. Não adianta eu fugir. Eu achar que não vai vir, vai acontecer. Não, eles vão recuar, não vai... A eleição. Vai trocar de presidente, vai acabar. Olha, pode mudar alguma coisa, mas abandonar o projeto e acabar não vai. Então, nós vamos para lá de qualquer jeito e vamos torcer para
que seja logo e menos, não traumático. Não tão traumático. Né? Isso aí. E hoje a Gerasoft já está pronta também, assim como a KM já emite nota com o CBS e IBS, embora a Receita ainda não sabe, não criou todos os campos, né? A gente até fala para os clientes, poxa, vira e mexe pode criar um campo ou ajustar um campo, ajustar uma regra que a gente tem que mexer no sistema. Então... A parte de emissão de notas a gente já fez esses ajustes, né? Inclusive na parte fiscal também nós criamos os campos. Já estamos com o controle e as tabelas preparadas para o controle. Para receber isso aí. Para receber a informação. Mas ainda existe muita coisa não bem esclarecida assim. Na verdade, tudo funciona bem quando coloca na prática, né? Quando você coloca ali mesmo para funcionar, meio que aos trancos e barrancos as coisas se ajustam. Vai alinhando. Né? Vai alinhando. A gente poderia estar um pouco mais avançado se o governo não tivesse cedido em janeiro. Como ele cedeu em janeiro, a gente atrasou o processo. Agora, né, o que eu podia fazer uma análise para o ano todo, né, já não sei se eu vou conseguir fazer uma análise para o ano todo, porque as minhas notas de entrada, mesmo que eu fiz na minha parte, no meu sistema, eu já coloquei todos os campos, mas a nota não está vindo com a informação. Com a informação, então a gente ainda está um pouco... Mas já dá para a gente ter uma noção, né, uma avaliação, e as empresas vão precisar, por exemplo, os contadores vão ter que estudar bastante agora para ajudar os clientes a tomarem a decisão no início do ano, no final do ano, né? Então, assim, se migra, se não migra, se fica, exatamente. Não vai. Tenho um amigo, por exemplo, que ele fala assim, mas você acha, eu estava com um projeto, eu ia desenvolver tal coisa, tal. Você acha que eu continuo ou seguro? Né? Então, assim, ele está com medo porque eu estava pensando em uma forma de tributação, uma regra, vou abrir uma distribuidora, não vou abrir uma distribuidora, né? Com o novo sistema, isso é para ficar igual para todo mundo. Se ele abrir uma distribuidora, se ele não abrir uma distribuidora, é para ser igual, não fazer diferença, né? É isso aí. Bom, eu acho que é isso, né? Mais alguma... Eu vou falar que eu aprendi bastante aqui com a parte da reforma, eu acho que até tirou um peso, né? Porque, assim, a reforma tributária meio que assombrou a gente quando falou vai mudar e agora. E, de certa forma, da minha parte mais técnica, e como a gente é um ERP também, a gente não entendia poxa, mas o que está simplificando? Eu confesso que esclareceu assim, totalmente. O ERP, Alisson, é ele que vai dar todo o suporte para o governo. Ele que vai mover a máquina. Ele vai mover a máquina, porque a emissão correta da nota vai depender disso. Emitiu a nota correta, tributação correta, gera o crédito corretamente. Agora, se emitiu a nota errada, o governo tem a calculadora dele lá, né, para fazer os cálculos dele. Já vai conseguir dizer. Mas assim, mas quanto mais cedo o sistema de ERP tiver com a possibilidade de apuração simultânea, melhor para a tomada de decisão do empresário, por exemplo. Não, mas muito legal. Graças a Deus o nosso aí já está mais adiantado possível. Estamos aguardando agora essa de agosto aí para ver se vai entrar no... E deixar a equipe de prontidão ali para fazer. É isso mesmo. Bom, eu acho que seria isso, Edson. Agradecer você ter vindo aqui participar, topar esse desafio com a gente aqui, embora a gente até comentou, né, era uma conversa aí, conversa de boteco, conversa de churrasco, né? Então, agradecer realmente de coração a sua vinda aí, ter topado vir conversar com a gente. E eu deixo aberto, se você quiser aproveitar, fazer um merchan aí, falar da Gerasoft, passar o contato também, quiser aproveitar. Então, eu que agradeço vocês aí o convite. Realmente, a gente até fica assim, não é muito acostumado. Eu converso bastante, falo bastante, mas sou uma pessoa tímida, retraída, né? Mas assim, eu agradeço. Mandou bem demais, rapaz. Foi tranquilo até. Então assim, queria aproveitar e pedir pro pessoal aí que nós trabalhamos, né, a Gerasoft está aí há mais de 32 anos trabalhando, fazendo contabilidade, né, trabalhando com sistemas contábeis. Hoje a gente procura integrar com os sistemas de ERP. É integrado com a KM. É integrado com o sistema da KM. Então, caso alguém precise de contabilidade, precise de sistema de folha de pagamento, né, a parte de escrituração fiscal, pode entrar em contato com a gente lá, a Gerasoft. O telefone da Gerasoft é o 43 3423 2073. Pode chamar a gente lá. O nosso portal, o nosso site é www.gerasoft.com.br, né? Estamos também no Instagram, Gerasoft Sistemas, né? E é isso aí. Estamos aí, estamos batalhando, correndo. E
queremos afinar mais a nossa parceria e quanto mais a gente puder trabalhar junto, precisando da gente está aí. A gente precisa, né? Você sabe que a gente, no dia a dia, a gente aprende junto. Sim. Né? Nem tudo acontece só comigo, acontece com você. Às vezes acontece, mas já pode ter algo que aconteceu com você, já pode ter acontecido comigo. Então a gente troca informação, é isso que a gente tenta no dia a dia para a gente tentar acompanhar e seguir aí trabalhando e atendendo da melhor forma o nosso cliente. Edson, em nome da KM, te agradeço. Deixar aqui, ó, o chapéuzinho de brinde para você da KM. Eu agradeço. Já tá com os bois, tá com a fazenda lá. Só faltava o chapéu, né, velho? Eu queria comentar assim que eu adoro pescar, né, cara? Mas esse chapéu aqui é muito chique para pescar, né, cara? É uma parceria nossa aí da GSK, né? Um parceiro nosso que ajudou a gente na confecção dos brindes lá. Mandar um abraço pro Sérgio aí também, pelo chapéu que valeu, mas obrigado aí pra nós, né? Obrigado, canequinha também, da KM aí, a tua, pra tomar um café lá. E o dia que for pra ir lá tomar um café, eu vou levar minha caneca lá pra gente... Beleza, tá convidado e você assumiu aqui que... Não, eu vou lá, vamos lá. Sem falta aí, os próximos dias a gente vai dar um pulo lá pra afinar os ponteiros aí. Beleza. Tá joia? Bom, gente, então encerramos o nosso KMcast. Vamos pedir pra vocês lá, dar o like, compartilhar, seguir KM Sistemas no Instagram, TikTok, seguir Gerasoft Sistemas também lá no Instagram, inscrever no nosso canal, assinar lá, ativar as notificações para ser lembrado do nosso próximo episódio. E se você quiser alguém aqui para conversar com a gente, assim como foi com o Edson, só marcar nos comentários aqui, ó, quem que eu gostaria de ver nos próximos episódios, tá bem? E é isso, pessoal. Edson, novamente, obrigado. Eu que agradeço aí. Tudo de bom aí para vocês. Vamos junto. Beleza? Obrigado. Valeu, obrigado, Edson. É isso. Fechou. Fechou? Tá louco, agora tá uma cerveja lá que eu tô precisando. Que isso, deixa eu pegar um pastel. Não, vou pegar lá, pelo amor de Deus. Rapaz, foi tranquilo, né? Cortei. Foi, mais ou menos, né? O cara esqueceu, não fala. Mas de boa. Não, mas um bate-papo assim é tranquilo, né? Dura se você começar a se me apertar, né, cara? Assim, fazer umas perguntas difíceis. Rapaz, que pergunta difícil. Deu certo?